Tratamentos hormonais que prometem frear o envelhecimento estão na mira do Conselho Federal de Medicina. O uso de hormônios e outras substâncias usadas com pretexto de prevenir ou retardar o envelhecimento está proibido e vem causando polêmica. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, a autoridade máxima no assunto, fica proibido indicar doses extras de hormônio para pessoas que têm níveis normais da substância. Também está vetada a prescrição de vitaminas, antioxidantes e dos chamados hormônios bioidênticos, aqueles que têm estrutura igual à do hormônio natural. O Conselho entende que não há evidência científica que respalde essas terapias para frear o envelhecimento. A medida gerou discussão entre a comunidade médica. Quem defende a prescrição destes hormônios argumenta que a medicina anti-envelhecimento não quer transformar homens em super-homens, mas prevenir sintomas e doenças. Quem apoia a decisão do Conselho diz que a ilusão de tentar esconder a idade é vendida sem nenhuma comprovação científica e pode fazer mal à saúde. E sobre essa resolução do Conselho Federal de Medicina, nós conversamos aqui no estúdio com o médico endocrinologista Maurício Forneiro e também lá em São Paulo nós temos a dermatologista Meire Parada, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Muito bom dia para vocês. Bom dia, Heloísa. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Bom dia, Meire. Olha, a gente também está te convidando a participar dessa discussão. Mande aí a sua pergunta para o g1.com.br/globonews ou então ligue para a gente na central de atendimento. Veja o telefone embaixo, 4002-2884. Lembrando que o custo é de uma ligação local de qualquer lugar do país. Primeiro, eu queria saber, doutor Maurício, o que isso representa? Realmente já existem estudos que comprovem que esses hormônios podem causar mal à saúde? Na realidade, e eu gostaria de enfatizar que a resolução do Conselho Federal de Medicina 1999, ela é bem específica e ela traduz exatamente uma determinação onde os hormônios e outras substâncias não devem ser propagadas e usadas em pacientes por motivos de rejuvenescimento. Ou seja, isso não há nenhuma comprovação científica sobre o benefício ou malefício que essas drogas podem causar no ser humano. E justamente por isso o Conselho Federal de Medicina, em tempo hábil, trouxe essa resolução que não só proíbe a comercialização e a prescrição desses hormônios e também de outras substâncias não hormonais, como por exemplo a procaína, como por exemplo ácidos que são usados também com essa a ideia do rejuvenescimento, e também testes salivares para a determinação se a pessoa tem ou não déficit hormonal. Então foram essas situações bem específicas e, sobretudo, dentro de um contexto do rejuvenescimento, é que houve essa resolução do Conselho Federal de Medicina. Esse modismo de receitar vitamina hoje em dia para tudo, unha, cabelo, pele, tônus muscular, o organismo consegue metabolizar todas essas substâncias? Na verdade não, Ana Paula. O que acontece é que se você tem a necessidade, você vai absorver e vai metabolizar. Mas se você está no seu nível normal dessas substâncias, o organismo não só vai absorver e metabolizar, como ele vai ou excretar ou pode até trazer algum prejuízo para o seu organismo. Então, por isso, a gente aprova essa decisão do nosso Conselho Federal de Medicina, tomando esse cuidado com o uso abusivo das substâncias. Doutor Maurício, como muito bem lembrado pelo senhor, o uso da reposição hormonal para combater, por exemplo, sintomas da menopausa, no caso da mulher, continua sendo permitido, mas alguns analistas e alguns médicos acham que tem uma contradição, porque o uso do hormônio para combater sintomas da menopausa seria para combater sintomas do envelhecimento. Então poderia ser usado também, no caso do homem, para combater, por exemplo, a queda de força, quer dizer, o músculo vai ficando mais fraco, e também alguns sintomas do envelhecimento. Tem algum sentido esse argumento ou não? É muito interessante essa tua pergunta, Luciano, porque é exatamente isso. Ou seja, a menopausa e a andropausa no homem propriamente dito não são doenças, ou seja, são estados evolutivos que todos nós vamos um dia alcançar. Então, na realidade, na mulher, por exemplo, que foi a base do seu questionamento,
muitos dos sintomas do chamado climatério, né, que é a fase que vem logo em seguida da menopausa, da cessação da menstruação e da fase reprodutiva da mulher, né, são sintomas e sinais típicos do processo natural do envelhecimento, né? Entretanto, há uma cessação da produção dos hormônios femininos, ou seja, do estrogênio e da progesterona. Os ovários param de produzir abruptamente esses hormônios. E isso é justamente essa perda hormonal, essa parada súbita da produção desses hormônios femininos é que acarretam os sinais e sintomas, sobretudo os sinais e sintomas de disfunções geradas, como, por exemplo, a parte relacionada a calores, aos fogachos, né, que são muito desagradáveis para a mulher, principalmente no período noturno, né, a parte de perda de lubrificação vaginal, chamada distrofia vaginal, que é uma outra queixa muito frequente entre as mulheres nessa fase do climatério, e outras alterações que têm muita superposição, muito imbricamento com os próprios sintomas do envelhecimento, como cansaço, tendência à depressão e outros sinais e sintomas. Um ponto importante que é a queda ou cessação da produção de hormônio e por isso a reposição, né? Exato. Pois é, doutora Meire, isso muda muito os tratamentos dermatológicos? Atualmente eles eram muito usados, muito frequentemente? Sumiu aqui. Eu posso na realidade, a pergunta. A senhora ouviu a pergunta? O final da pergunta não ouvi. Esses hormônios eram usados muito frequentemente nos tratamentos dermatológicos. Isso vai mudar realmente a forma de tratar a prevenção de envelhecimento? Então, na realidade, o dermatologista, ele não receita os hormônios via sistêmica. O que a gente faz é pedir sempre auxílio do ginecologista para ver se aquela paciente necessita da introdução dessas substâncias. Caso essa paciente necessite, obviamente ela vai ter alguns benefícios no tratamento do fotoenvelhecimento. Mas o dermatologista não enfoca o uso dos hormônios exatamente como o principal agente no anti-envelhecimento. Nós temos muitas outras armas na nossa área que a gente pode utilizar e que não há necessidade da gente colocar em risco a vida do paciente, porque a gente sabe que os hormônios, algumas vezes, eles podem ser bem danosos e terem efeitos indesejáveis, levarem até a evolução de um câncer ou outras complicações, e que não vale a pena a gente fazer uso dessa substância com o enfoque apenas do fotoenvelhecimento. Então, eu concordo com o Dr. Maurício, colocação dele muito, muito bem feita, e a gente também tem este mesmo enfoque.